Salve rapaziada, tudo certo? Bem-vindos aí a mais um tutorial do Limão. No vídeo de hoje vou estar ensinando vocês 30 dicas aí para América do Norte, aí mais especificamente Canadá e Estados Unidos. Já vou adiantar vocês que as 10 primeiras dicas vai ser para diferenciar os dois países, as 10 próximas dicas vão estar relacionadas aos Estados Unidos e as 10 últimas para o Canadá. As 10 primeiras dicas vão estar mais voltadas para a galera do Gold e as 20 últimas mais para a galera do Mestre para cima, até Champion. Pode aprender alguma coisa no vídeo de hoje. Mas se você quiser assistir o vídeo todo, sendo ela mais baixa ou mais alta, fica à vontade para assistir até o final, que vai que você aprende alguma coisa nova, né? Antes de começar esse vídeo efetivamente, eu queria dar um aviso que provavelmente eu vou diminuir um pouco a frequência dos vídeos aqui no canal, até porque tá acontecendo algumas coisas na minha vida pessoal e eu quero estudar mais jogasse. Então eu não vou ter tanto tempo para focar nos vídeos do YouTube, mas as streams na Twitch vão continuar normalmente, tá? Vou deixar minha Twitch aí na descrição e bora pro vídeo aqui. Começando aí pelas diferenciações entre Canadá e Estados Unidos. Vamos começar falando aqui sobre as unidades de medida de velocidade, né? Estados Unidos usa milhas por hora, enquanto o Canadá usa quilômetros por hora. Mas normalmente as placas de limite de velocidade nesses países são escritas de outra forma. Nos Estados Unidos é escrito Speed Limit, enquanto no Canadá é escrito Maximum. Indo agora para a dica de número 2, eu vou falar de geração de câmera. Se você não sabe geração de câmera, eu vou dar uma descrição breve aí na descrição. E eu vou deixar também o vídeo do Orlando, que ele explica direitinho como que funciona cada geração de câmera, né? Mas a dica que eu tenho para passar para vocês é que a geração 2 de câmera é muito mais comum no Canadá do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é bem raro de encontrar geração 2. Então se você cair numa localização de geração 2, é mais provável que você esteja no Canadá. Dica número 3, as placas dos Estados Unidos têm mais palavras, enquanto as do Canadá são mais só imagens mesmo. Dica número 4, essa placa aí escrita No Passing Zone só existe nos Estados Unidos. No Canadá você não encontra ela. Dica número 5, a placa de junção nos Estados Unidos ela é retangular, enquanto no Canadá ela tem formato de diamante e tem um design de xadrez. Indo agora para as últimas 5 dicas, vão estar relacionadas a alimentos que você pode encontrar em um desses países, que é muito mais comum em um, mas você pode encontrar no outro também, então fiquem atentos. Por exemplo, na dica de número 6, os marcadores de cabo de fibra ótica são muito mais comuns nos Estados Unidos, mas raramente você encontra no Canadá. Dica de número 7 é linhas duplas e simples. Nos Estados Unidos você encontra com muito mais frequência as linhas duplas, amarelas, enquanto no Canadá é muito mais comum você encontrar as linhas simples. Entretanto, você pode encontrar linhas duplas no Canadá e linhas simples nos Estados Unidos também, então tome cuidado aí. Dica número 8, os rumble strips, que são essas cavidades que ficam nas laterais das estradas aí, são muito mais comum nos Estados Unidos, mas é possível encontrar no Canadá também. Dica número 9, essas casas pequenas e retangulares se encontram aí nas zonas rurais. Elas são bem mais comuns nos Estados Unidos do que no Canadá. A última dica que eu tenho para dar para vocês é, se vocês caírem numa geração 3 sem muita informação, vocês podem utilizar o carro do Google para saber se está no Canadá ou nos Estados Unidos. Basta vocês procurarem a frente do carro e depois a parte da esquerda, onde ficaria mais ou menos ali a porta do motorista, né? Vocês vão ver ali que vão ter um borrão ou um blur, né? Se esse blur tiver um formato de V de cabeça para baixo, vocês vão estar nos Estados Unidos. Já se vocês tiverem um formato de M, vocês vão estar no Canadá. Indo agora para a dica dos Estados Unidos, eu vou tentar dar um resumo aí da geografia e da vegetação do país como um todo. O oeste dos Estados Unidos é onde você vai encontrar a maior quantidade de elevação e, consequentemente, as maiores montanhas. Além disso, é onde você encontra a maior quantidade de desertos. Então, se você cair numa região muito árida ou até num deserto, você provavelmente vai estar por aqui. Só tomem cuidado com a parte costeira, né? Que apesar de ter bastante montanha, você não encontra desertos lá. Lá é bem mais arborizado. No centro dos Estados Unidos é onde você vai encontrar as grandes planícies, que normalmente são essas vastas planícies. Normalmente aqui você não encontra tantas florestas e sim mais plantações, tirando ali um pouco a região do Texas, né? E para a direita das grandes planícies é onde você vai encontrar todo o resto. Assim, é difícil, eu falo todo o resto porque é difícil de definir o que você encontra aqui. Você encontra meio que de tudo. Você só não vai encontrar os desertos, porque como eu falei, os desertos ficam todos para o oeste, né? Mas um elemento geográfico aí que você consegue encontrar no leste dos Estados Unidos, que eu acho que é bem importante, são os Montes Apalaches, que são essa elevação que você encontra no meio ali do leste americano. Eu vou dar algumas dicas relacionadas a elementos que você pode encontrar em solo americano. Por exemplo, plantações de milho e de soja. Você pode encontrar nessas regiões aqui dos Estados Unidos. Normalmente, quando eu só tenho esses dois tipos de informação e eu não sei onde é, normalmente faço um head em Illinois, que eu acho que é um bom guess. Dica número 13, placas frontais. Nem todos os estados do americanos têm placas frontais, tá? Eu vou deixar esse mapa aí na tela e, como vocês podem ver, é meio desorganizado a distribuição de quais países têm placa frontal ou não. Então, para você aprender, tem um macete muito bom para você aprender pelo menos a maioria deles. Basicamente, os estados que não têm placa frontal são os que tocam
Texas, Ohio, Virgínia, e aí você adiciona o Kansas e o Arizona. Na dica de número 14, apesar de ser um pouco difícil de aprender, se você aprender, você consegue saber todos os estados dos Estados Unidos. Vou deixar essa imagem aí de placas dos Estados Unidos na descrição para caso você queira estudar mais a fundo. Pessoalmente, acho bem difícil você acabar aprendendo todas, mas se você aprender algumas, já ajuda bastante. Por exemplo, placas que são todas amarelas você só encontra no Alasca, no Novo México e em Nova York. Se você está no extremo frio, você está no Alasca. Se você estiver no deserto, você está em Novo México. Se não, você está em Nova York. Simples. Os pinheiros do sul são extremamente comuns no sudeste dos Estados Unidos, tá? Apesar de ficar decorando árvores ser um negócio meio chato, essas árvores são bem únicas por elas serem bem grandes e normalmente não tem muita folhagem, e como é muito comum no sudeste americano, vale a pena lembrar. Já esse tipo de pinheiro que é chamado de Douglas por algum motivo, eu não sei por que chama Douglas, não me pergunta. Eu chamo de pinheiros do norte, mas o nome correto seria pinheiros de Oregon. Você encontra ali na região de Oregon, na parte costeira ali do oeste dos Estados Unidos. Encontrando também ali em Washington e no norte da Califórnia. Indo agora para as últimas 4 dicas que encontro o tempo todo nos Estados Unidos, são boas porque elas te dão o estado exato que você tá. Dica de número 17, em grande parte das estradas da Califórnia você consegue encontrar essa linha preta entre as linhas amarelas das estradas. Essa linha preta você só encontra na Califórnia. Essas 3 marcações parecem braçadeiras, né? Na coloração amarela que você encontra nos postes da Califórnia. Dica de número 18, o pavimento Salt and Pepper texano. E como vocês podem ver, parece que o pavimento tem uma textura diferenciada. Parece que jogaram sal e pimenta por cima do pavimento e por isso leva o nome Salt and Pepper, sal e pimenta, né? Só tomem cuidado que vocês podem encontrar esse tipo de pavimento em estados vizinhos. Dica de número 19, as estradas de Iowa têm pavimento de concreto. É muito comum lá, mas também estados vizinhos também utilizam isso. Tomem muito cuidado que em áreas residenciais também se encontra muito pavimento de concreto, em todos os estados dos Estados Unidos. Então esse método que a gente está falando aqui é mais para estradas mesmo. E a última dica que eu tenho para dar são os Nebraska Sandhills, ou então as colinas de areia de Nebraska. Essa dica é bem específica, mas já me garantiu muita vitória aí nos duelos ranqueados, né? E para você identificar o Nebraska Sandhill, você vai ver bastante colina, ou seja, bastante sobe e desce, né? E esses gramados extensos, e parece que tem um pouco de areia também, né? Por isso que é Sandhill. Basicamente, se vocês verem esse aspecto aí, vocês vão estar provavelmente em Nebraska. Indo agora para as dicas do Canadá, eu pessoalmente acho fazer um Region Guns no Canadá um pouco mais fácil. Começando aqui pela dica de número 21, o oeste do Canadá tem uma grande presença de montanha. Os 3 próximos estados, né, de Manitoba, Saskatchewan e Alberta, são caracterizados por muita agricultura. Essa região também é chamada de Grandes Planícies. Em Ontário e Quebec você consegue enxergar bastante pedra exposta. Essa região é chamada de Escudo Canadense. Lembrando que, por mais que o relevo se concentre em sua maioria no oeste, você consegue encontrar colinas e montanhas quase no país inteiro. Indo para a dica de número 22, as placas frontais também são existentes, né, nos estados do Canadá. Alguns estados usam, alguns não. E também é possível acontecer um estudo aí da coloração das placas, né? Dica de número 23, como eu apresentei anteriormente, né? Vocês encontram essas placas de limite de velocidade escrito máximo. Só que dependendo do estado que você tiver, você encontra diferentes designs, né? Diferentes estilos aí de placa de máximo. Por exemplo, em BC você encontra escrito km por hora embaixo da numeração da velocidade, né? Mas em Ontário, por exemplo, vai ter um fundo preto aí no quilômetro por hora. Dica de número 24, os bollards. Bollards são bem comuns aí nos estados canadenses. Na minha opinião, existem 3 aí que se destacam mais, né? Aparecem com mais frequência. O primeiro bollard que eu queria comentar aqui é o de Alberta, que tem um bollard branco com a ponta preta e uma faixa preta logo abaixo da ponta. O bollard de Quebec, que normalmente é esse bollard fino e branco que aparece normalmente em guardrail e que tem um refletor vermelho ou verde. E o de Ontário, né, que não é bem um bollard, é mais um marcador, que tem esse formato aí de diamante com a metade de cima verde e a metade de baixo branca. Dica de número 25, o guardrail de Ontário tem esse estilo aí, com 3 fios de metais passando por ele, e esses postes de madeira aí que suportam os fios. Eu vou falar um pouco dos transformadores. Os transformadores, para quem não sabe, é esse tambor aí que fica nos postes, e dependendo de como ele estiver posicionado, você consegue adivinhar em qual estado você está. Por exemplo, se o transformador estiver voltado para a rua, você provavelmente vai estar em British Columbia ou em New Brunswick. Um outro posicionamento de transformador que você consegue identificar o estado é o de Nova Scotia e da ilha de Prince Edward, em que se você vê que o transformador está num ângulo de 45 graus relativo à rua, você vai estar em um desses 2 locais. Dica de número 27, eu vou falar aqui dos topos de poste. Existem 2 estados aí que tem uns designs bem únicos. O primeiro é o de Ontário, e o segundo de Quebec, que tem esse design aqui.
Só tomem cuidado que nesses dois estados vocês encontram tipos de postes diferentes. Dica número 28, em Saskatchewan vocês vão ver insuladores com um padrão. Em um primeiro poste vocês vão ver insulador um do lado esquerdo e 2 do lado direito. E no poste seguinte você vai ver o contrário, você vai ver 2 do lado esquerdo e 1 do direito. E sempre vai alternando. Esse tipo de padrão você só encontra em Saskatchewan. Dica de número 29, é muito comum que na parte de trás das placas de British Columbia e volta e meia em Prince Edward, eu particularmente eu nunca vi em Prince Edward, mas vai que aparece, né, pra vocês. É muito comum que a parte de trás seja pintada de verde. E a última dica que eu tenho pra dar pra vocês é que a placa de pare em Quebec é escrito arrête, que seria pare em francês. E já em New Brunswick é possível ver sendo escrito das duas formas. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar alguns desafios aí na descrição para vocês treinarem. Alguns desses desafios vão incluir metas que eu ensinei para vocês. Lembrando também que esses dois países são muito difíceis e levam alguns meses aí, algumas semanas pelo menos de prática, até você conseguir pegar a vibe dos lugares, tá ok? Se você gostou do vídeo, assiste até o final, deixa o like, se inscreve aí no canal e me acompanha na Twitch. Faço live toda semana aí, quase todo dia. E até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.